E se a primeira coroa, na história da humanidade, não fosse forjada em ouro, mas sim em osso humano, e o primeiro cetro de poder não fosse um cajado, mas a mandíbula de um inimigo devorado? E se o primeiro rei não fosse o guerreiro mais forte, mas o mentiroso mais convincente, aquele que primeiro aprendeu a sussurrar nos ouvidos da tribo sobre demônios que só ele podia ver e, mais importante, só ele podia controlar? Nas profundezas das cavernas de Drakensberg, na África Austral, paredes de pedra guardam um segredo, pintado em ocre e sangue há mais de 10.000 anos. Não são apenas cenas de caça, são protocolos, manuais de terror. Figuras esguias, meio humanas, meio animais, dançam em transe, brandindo lanças contra criaturas que a paleontologia jamais catalogou. Historiadores veem nisso arte primitiva, mas é um erro de perspectiva. Aquilo não é arte. É o registro do nascimento da primeira tecnologia de poder, a manipulação do medo através do sagrado. O primeiro xamã não curava, ele aterrorizava. Ele era o mestre dos venenos extraídos de raízes e sapos, o psicólogo primordial que compreendeu que a mente humana é uma selva muito mais perigosa do que qualquer outra. Ele não precisava ser o mais forte com a clava, bastava convencer a todos de que sua maldição poderia secar o rio, apodrecer a carne do antílope ou fazer uma criança nascer com 2 cabeças. Ele não falava com deuses, ele inventava deuses à sua imagem e semelhança, cruéis, caprichosos e sedentos por sacrifícios. A arqueologia moderna, ao escavar antigos assentamentos, frequentemente encontra evidências que contradizem a imagem pacífica do bom selvagem, crânios com fraturas precisas que não correspondem a armas de caça, mas a martelos rituais, esqueletos de adolescentes enterrados em posições contorcidas, com objetos estranhos inseridos em suas cavidades torácicas. Ritos de passagem, mas passagem para onde? Talvez a resposta esteja na própria paisagem africana, um continente onde a vida e a morte travam uma dança tão íntima que se tornam indistinguíveis, um lugar onde a sobrevivência não dependia apenas da força, mas da capacidade de quebrar as regras, de olhar para o abismo e fazer com que o abismo piscasse primeiro. O poder do xamã primitivo residia em sua disposição para ir mais longe do que qualquer outro. Ele era o primeiro a comer o cogumelo venenoso, a inalar a fumaça de folhas alucinógenas, a dançar até o colapso, flertando com a morte para arrancar dela um segredo, uma visão, uma única palavra que pudesse ser usada como arma. Sua jornada ao mundo dos espíritos não era uma busca por iluminação, era espionagem. Ele viajava pelas paisagens febris de sua própria mente para trazer de volta informações que pudessem ser usadas para controlar os outros, a localização de um rebanho, a fraqueza de um rival, o nome de um demônio para culpar pela seca. A luta pelo poder dentro daquelas primeiras tribos não era um torneio de força bruta, era uma guerra de sombras, travada com venenos sutis, encantamentos sussurrados e assassinatos que eram disfarçados de vontade divina. O veneno que matava um chefe rival não era visto como obra de um homem, mas como a ira de um espírito ofendido, um espírito que, convenientemente, só o xamã conseguia apaziguar. Os colonizadores trouxeram para a África seu próprio Deus e seu próprio diabo, sem saber que os demônios locais eram muito mais antigos e não liam a Bíblia. Eles viram selvageria, quando deveriam ter visto a mais pura e eficiente forma de política. Cada ritual sangrento, cada sacrifício no altar de pedra não era um apelo aos céus, era uma demonstração de poder aqui na terra. Era uma mensagem clara: eu tenho coragem de fazer o que vocês nem ousam imaginar. Eu posso matar em nome dos deuses.
E se posso matar por eles, posso matar por qualquer motivo. Você ousaria me desafiar? O que você faria se descobrisse que a segurança da sua família não dependia da força dos guerreiros da tribo, mas do humor de um homem que dança com os ossos dos mortos? Você conseguiria viver sabendo que a qualquer momento uma sombra poderia reivindicar a vida de seu filho como pagamento a um Deus invisível? Esse medo, essa paranoia existencial, foi o alicerce sobre o qual as primeiras hierarquias foram construídas. O xamã não oferecia salvação, ele vendia proteção. Proteção contra os mesmos demônios que ele criava na calada da noite. E o preço era sempre o mesmo: obediência absoluta. Assim, na aurora da consciência, o homem não olhou para as estrelas com admiração, mas com terror, pois alguém lhe disse que elas eram os olhos de predadores cósmicos. E o conhecimento não nasceu do desejo de compreender, mas da necessidade de controlar. O primeiro grito da humanidade não foi de admiração, mas de medo. Um medo cuidadosamente orquestrado. A questão que fica é: esse medo alguma vez desapareceu ou apenas trocou de máscara? Nós trocamos o xamã da caverna pelo político na televisão, o amuleto de osso pelo aplicativo no celular. Mas a tecnologia subjacente permanece a mesma: a manipulação da percepção para gerar obediência. Qual medo governa sua vida hoje? Pense nisso. O poder do primeiro xamã não residia na magia, mas na compreensão de que a realidade é negociável. Para a maioria, a realidade é sólida, imutável. Para ele, era argila. Ele podia moldá-la com histórias, com venenos, com o teatro do ritual. Ele podia fazer um homem saudável definhar de terror, convencendo-o de que sua alma havia sido roubada. Podia transformar um covarde em um guerreiro frenético, prometendo-lhe a imortalidade. A verdadeira trilha sangrenta da África não foi deixada apenas por guerras e predadores. Foi traçada por essa busca implacável por poder sobre a consciência. Uma busca que começou com um grito na escuridão e ecoa até hoje nos corredores do poder. Este conhecimento primordial, nascido do terror, não desapareceu. Apenas se tornou mais sofisticado. Ele se organizou. Qual poder você escolheria? A força bruta para esmagar seus inimigos ou o conhecimento arcano para fazer com que eles se destruam? Deixe sua resposta nos comentários e nos diga de que lado dessa guerra secreta você estaria. O medo individual, por mais potente que seja, é caótico. Para construir um império, mesmo um império de sombras na selva, o terror precisa de estrutura, de hierarquia, de um dogma. O conhecimento que nasceu com o grito solitário do primeiro xamã evoluiu. Ele se tornou uma instituição. Na densa e úmida tapeçaria da África Ocidental e Central, essa instituição assumiu uma forma aterrorizante: as sociedades secretas. Não estamos falando de clubes de cavalheiros com apertos de mão engraçados. Falamos de governos paralelos, de redes de espionagem e de esquadrões da morte que operavam com uma eficiência brutal, séculos antes da fundação da Agência Central de Inteligência ou do Comitê de Segurança do Estado. A mais infame delas foi a Sociedade dos Leopardos. Seus membros, os Homens Leopardo, não eram apenas assassinos, eram a personificação de uma ideia, a de que a civilização é uma fina camada de gelo sobre um oceano de selvageria, e eles possuíam as garras para quebrá-la a qualquer momento. Um homem leopardo não matava com uma lança ou uma flecha. Ele atacava vestido com peles de leopardo, usando garras de metal afiadas para rasgar a garganta e o ventre de suas vítimas, imitando o predador supremo da selva. Seus ataques eram sempre públicos, brutais, teatrais. O objetivo não era apenas eliminar um inimigo, mas enviar uma mensagem aterrorizante para toda a comunidade.
Ninguém está seguro. Podemos chegar até você em sua própria cabana, em sua própria aldeia. Não há muros que possam nos deter. Para se tornar um membro, o rito de iniciação era a prova definitiva de lealdade e crueldade. O candidato não precisava matar um inimigo ou um estranho. A ordem era simples e monstruosa. Traga-nos a carne de alguém que você ama. Um filho, uma esposa, um pai. Acreditava-se que o ato de sacrificar o que era mais precioso quebrava permanentemente os laços do indivíduo com a sociedade comum e o ligava para sempre à irmandade. O canibalismo ritual que se seguia não era por fome, era um sacramento sombrio, um ato de comunhão que selava o pacto com o sangue e a carne daqueles que eles deveriam proteger. Esse conhecimento não é para os fracos de coração. O poder exige sacrifícios que a moralidade comum chama de monstruosidades. Essas sociedades controlavam vastos territórios através de uma rede de informantes. Um agricultor que se recusava a pagar um tributo, um chefe local que desafiava a autoridade da sociedade, um comerciante que não compartilhava seus lucros, todos poderiam receber uma visita noturna. A paranoia era a principal ferramenta de controle. Seu vizinho amigável, o curandeiro que tratava seus filhos, o ancião que contava histórias ao redor da fogueira, qualquer um deles poderia ser um homem leopardo. O medo constante minava a confiança, isolava as pessoas e tornava qualquer forma de resistência organizada quase impossível. E a sociedade dos leopardos não estava sozinha. Havia os homens crocodilo, que arrastavam suas vítimas para os rios, simulando ataques de animais. Havia os homens hiena, cujos sussurros e risadas noturnas, fora de uma aldeia, eram um prenúncio de morte. Cada sociedade tinha sua própria mitologia, seus próprios rituais e seu próprio modus operandi. Mas o objetivo era o mesmo, o controle absoluto através do terror místico. Eles eram o sistema judicial, o serviço de impostos e a polícia secreta, tudo em um só. Suas leis não eram escritas em pedra, mas no sangue de suas vítimas. O poder deles não vinha de um mandato divino, mas da certeza de que eles eram mais cruéis e mais organizados do que qualquer um que ousasse se opor a eles. Os administradores coloniais europeus, ao chegarem, depararam-se com essa estrutura de poder invisível. Eles tentaram combatê-la, com leis, com prisões, com execuções, mas como se combate um inimigo que não tem um rosto, que não tem um exército, que é ao mesmo tempo todos e ninguém? Relatórios de oficiais britânicos e franceses do final do século XIX e início do século XX estão repletos de frustração e horror. Eles descrevem aldeias inteiras paralisadas pelo medo. Testemunhas que preferiam morrer a revelar o nome de um membro da sociedade. Eles prenderam centenas de suspeitos, mas os assassinatos rituais continuaram. Eles não conseguiam entender que não estavam lutando contra um bando de criminosos, mas contra um sistema de crenças, uma forma de governo que era muito mais antiga e mais profundamente enraizada do que a sua. O homem leopardo era o argumento final em qualquer disputa política ou econômica. Ele era a prova de que, por trás das leis dos homens e dos deuses, existe uma lei mais antiga, a lei da selva, onde o mais astuto e o mais cruel sobrevivem. Eles transformaram o terror primal em uma ciência política. Um erro comum é pensar que essas sociedades eram puramente malignas. Para seus membros e para as comunidades que viviam sob sua proteção, elas ofereciam uma forma de ordem e justiça, ainda que brutal. Elas resolviam disputas, puniam ladrões e adúlteros e mantinham uma estabilidade que os frágeis governos tribais muitas vezes não conseguiam garantir. Eram, a seu modo, os arquitetos de uma ordem social, uma ordem construída
sobre um alicerce de pesadelos. Este conhecimento organizado, esta ciência do medo, não se restringia apenas ao controle de aldeias na selva. Ele possuía segredos de outra natureza, percepções que iam muito além da política do terror. Havia grupos que não olhavam apenas para o coração sombrio do homem, mas também para o coração cintilante das estrelas. No entanto, nem todo o conhecimento xamânico se dedicava a traçar trilhas de sangue na terra. Havia aqueles que olhavam para cima, para o veludo negro do céu noturno, e viam não apenas deuses, mas um mapa de uma complexidade estonteante. Nas falésias de Bande Ágara, no Mali, vive um povo conhecido como Dogon. Durante séculos, eles foram vistos pelos forasteiros como apenas mais uma tribo de agricultores, vivendo em aldeias de barro agarradas à rocha. Mas em meados do século XX, antropólogos franceses tropeçaram em um segredo que abalou os alicerces da história da ciência. Os sacerdotes Dogon, os guardiões de seu conhecimento mais sagrado, descreveram com detalhes precisos o sistema da estrela Sirius, que eles chamam de Potolo. Eles sabiam que a estrela principal, a mais brilhante do nosso céu, tinha uma companheira, uma estrela anã branca, incrivelmente densa e completamente invisível a olho nu. Eles a chamavam de Digitária, a menor semente do universo. E eles sabiam mais. Sabiam que ela completava uma órbita ao redor de Sirius a cada 50 anos. Sabiam de sua composição e de sua massa extraordinária. A astronomia ocidental só descobriu Sirius B em 1862 e só conseguiu confirmar suas propriedades físicas com a tecnologia do século XX. De onde os Dogon tiraram essa informação centenas, talvez milhares de anos antes? Quando questionados, os sacerdotes dão uma resposta que desafia a lógica. Eles dizem que esse conhecimento foi trazido à Terra há muito tempo por seres anfíbios, os Nomos, que vieram de um planeta no sistema de Sirius. Mito? Fantasia? Talvez, mas como explicar a precisão de seus dados astronômicos? Não há telescópios na cultura Dogon, não há registros de contato com civilizações tecnologicamente avançadas. O conhecimento deles é transmitido oralmente, através de rituais e símbolos complexos, o mais importante dos quais é o Sigui. O Sig é uma cerimônia que ocorre apenas uma vez a cada 60 anos. Dura vários anos e recria ritualmente a revelação do conhecimento pelos Nomos e a criação do universo. É um drama cósmico, uma universidade a céu aberto onde a história, a astronomia e a teologia são ensinadas através da dança, de máscaras intrincadas e de uma linguagem secreta. Cada máscara, cada passo, cada cântico é um fragmento de um quebra-cabeça cosmológico. O mistério Dogon nos força a uma pergunta desconfortável. E se o conhecimento primordial não fosse apenas sobre poder e controle, mas também sobre verdades objetivas do universo, obtidas por meios que nossa ciência não consegue compreender? E se o transe xamânico, as viagens induzidas por plantas, não fossem apenas jornadas para dentro da psique, mas para fora, para o cosmos? A sabedoria é uma faca de dois gumes. O mesmo conhecimento que pode mapear as estrelas pode também prever a queda de impérios. Ao sul do continente, as ruínas silenciosas do grande Zimbábue contam uma história semelhante de conhecimento e colapso. Por mais de 4 séculos, foi a capital de um vasto império, uma cidade de torres de pedra maciça construídas sem argamassa, um centro de comércio que se conectava com a China e a Pérsia, e então, no século XV, foi abandonada, simplesmente esvaziada. Os historiadores apontam para mudanças climáticas, para uma exaustão das minas de ouro, mas
As tradições orais dos povos locais, como os Shona, falam de outra coisa. Falam dos Mhondoro, os médiuns espirituais, os Jamãs que eram os conselheiros dos reis. Eles eram os guardiões da terra, os únicos que podiam comunicar-se com os espíritos ancestrais que garantiam a chuva, a fertilidade e a prosperidade do reino. Diz a lenda que os reis se tornaram arrogantes, deixaram de ouvir os avisos dos Mondoro, quebraram tabus antigos, profanaram terras sagradas e os espíritos se calaram. A chuva parou, a terra secou, a fome se espalhou. O império, que parecia invencível, desmoronou por dentro, minado não por um exército inimigo, mas pelo silêncio dos deuses. Teriam os xamãs sido meros espectadores dessa queda, profetas impotentes, ou seus rituais, de alguma forma, aceleraram a catástrofe? O conhecimento do futuro, seja ele real ou imaginado, é uma maldição. Ele paralisa, cria pânico, pode se tornar uma profecia autorrealizável. O xamã que prevê a seca pode, com seu alarme, causar uma crise de confiança que destrói a economia de uma nação antes mesmo que a primeira colheita se perca. O conhecimento, mesmo o mais sublime conhecimento cósmico, não garante a sabedoria. Os Dogon podem conhecer os segredos de Sirius, mas isso não os salvou da pobreza, da doença e dos conflitos que varreram sua região. O grande Zimbábue caiu, e as vozes de seus profetas se perderam no pó. Fica a lição amarga. O universo pode nos confiar seus segredos mais profundos, mas isso não nos torna imunes à nossa própria estupidez. Podemos saber dançar ao ritmo das estrelas e, ainda assim, tropeçar em nossas próprias ambições e medos. E para alguns, a dança com o conhecimento não é uma celebração cósmica, mas um duelo mortal travado na fronteira da própria sanidade. Nos vastos e áridos desertos do Kalahari, o povo San, também conhecido como bosquímanos, pratica uma forma de xamanismo que desnuda a natureza dual desse conhecimento antigo. Para eles, o poder não vem de estrelas distantes ou de sociedades secretas. Ele reside dentro do corpo, em uma energia chamada I-1. Essa energia pode ser despertada, mas o processo é um dos rituais mais perigosos e dolorosos que a humanidade já concebeu. A dança do transe. Não é uma dança de celebração, é uma batalha. Ao redor de uma fogueira, sob um céu incrustado de estrelas, a comunidade se reúne. As mulheres batem palmas e cantam em polifonias complexas, criando um campo sonoro que é ao mesmo tempo hipnótico e dissonante. Os homens, os futuros curandeiros, dançam. Eles dançam por horas, às vezes por dias. Seus pés batem na areia, seus corpos se contorcem, o suor escorre. O objetivo é levar o corpo ao limite absoluto da exaustão. Hiperventilar, até que a química do cérebro se altere e o que se acredita residir na base da espinha, comece a ferver. A dor é excruciante. Os dançarinos descrevem-na como milhões de agulhas perfurando cada centímetro de seus corpos. Quando a energia sobe pela coluna e explode no cérebro, eles entram em Kia, o transe. É neste estado que o xamã San viaja para o mundo dos espíritos. Ele luta contra os fantasmas dos mortos que trazem a doença. Ele discute com os deuses para que mandem chuva e ele puxa a doença para fora do corpo de uma pessoa doente, absorvendo-a em si mesmo para depois expeli-la com um grito lancinante. Mas esta é uma dança à beira do abismo. O caminho para o mundo dos espíritos é uma via de mão única para muitos. Alguns dançarinos simplesmente não retornam. Seus corações cedem sob o esforço desumano. Outros retornam, mas não inteiros. Eles enlouquecem, suas mentes fragmentadas pela experiência, presos para sempre entre dois mundos, incapazes de distinguir a realidade da visão.
Você conseguiria passar por um rito de iniciação, sabendo que não há volta, que o preço da cura pode ser sua própria sanidade? O que eles veem do outro lado, que é tão poderoso, a ponto de quebrar a mente. As pinturas rupestres do Sun, espalhadas por toda a África Austral, nos dão um vislumbre. Vemos figuras humanas sangrando pelo nariz, um efeito colateral comum do transe. Vemos seres teriantrópicos, misturas de homem e animal. E vemos padrões geométricos, zigue-zagues, pontos e espirais, formas que neurocientistas hoje reconhecem como fosfenos, padrões visuais gerados pelo próprio sistema nervoso sob estresse extremo. Talvez o mundo dos espíritos não seja um lugar, mas um estado de consciência, um estado perigoso, onde a arquitetura da própria percepção se desfaz. O xamã Sun não é um sacerdote que aprendeu orações, ele é um psicronauta, um explorador de estados alterados de consciência, que arrisca tudo, sua vida e sua mente, pelo bem de sua comunidade. O seu poder não é um dom, é uma ferida que nunca cicatriza completamente. Quando os primeiros colonizadores brancos, os boeres, chegaram à região, eles viram nessas danças a prova da selvageria diabólica do Sun. Eles não viram curandeiros em um ato de autossacrifício, viram demônios e lançaram uma campanha de extermínio. Para eles, um povo que dançava até a loucura não era humano, era uma praga a ser erradicada. Os Sun foram caçados como animais, a sua terra foi roubada, a sua cultura quase destruída. A dança do transe, antes um pilar da comunidade, tornou-se um ato de resistência desesperada, realizado em segredo, sob a ameaça de morte. A maldição do transe não é apenas a loucura ou a morte, é também a incompreensão. É ser julgado por aqueles que nunca ousaram dançar na beira do abismo, por aqueles cujas almas nunca ferveram com um Onium. O conhecimento que o xamã Sun adquire em sua jornada é intransferível. Como descrever o indescritível? Como mapear a geografia da loucura para quem sempre andou em estradas retas? Este é o paradoxo do curandeiro ferido. Seu poder vem de uma experiência que o isola para sempre daqueles que ele busca servir. Ele vê o mundo através de um véu de dor e êxtase que ninguém mais pode compartilhar. Ele carrega o fardo da doença de sua tribo em seu próprio corpo, em sua própria mente. E essa tradição, essa façanha de autossacrifício, sobreviveu. Ela sobreviveu a genocídios, a secas, ao apartheid, mas hoje enfrenta um novo inimigo, o esquecimento. Os jovens Sun, atraídos pelas cidades, pela promessa de uma vida mais fácil, estão abandonando as velhas tradições. A dança do transe está se tornando cada vez mais rara. O fogo que outrora ardia, brilhante no coração do Kalahari, está se apagando. E com ele, um tipo único de conhecimento está desaparecendo. O conhecimento de que a cura e a dor são dois lados da mesma moeda e que, às vezes, para salvar os outros, é preciso estar disposto a se perder. Essa herança de dor e resistência, no entanto, não estava destinada a desaparecer. Ela foi acorrentada, colocada nos porões fétidos de navios negreiros e levada para o outro lado do oceano, onde, nutrida pelo desespero e pela fúria, se transformaria em algo novo e terrivelmente poderoso. Imagine que você tem duas escolhas para salvar sua comunidade: passar por um ritual que pode curá-la, mas com uma alta chance de te levar à loucura, ou não fazer nada e vê-la definhar. O que você escolheria? Comente abaixo: a coragem ou a prudência? A corrente que prendia o tornozelo do escravo era de ferro, mas a corrente mais forte era invisível, forjada no trauma da captura, na brutalidade da travessia do Atlântico e na
desumanização sistemática das plantações do Novo Mundo. Milhões de africanos foram arrancados de suas terras, suas famílias, suas culturas. Seus nomes foram apagados, suas línguas proibidas, seus deuses declarados demônios pelos senhores brancos. Mas você não pode acorrentar um espírito, não pode aprisionar uma memória e não pode matar um deus simplesmente proibindo seu nome. Nos canaviais do Haiti, da Jamaica, do Brasil e do sul dos Estados Unidos da América, sob o chicote do capataz e sob o olhar do padre católico, uma guerra secreta estava sendo travada, uma guerra espiritual. Durante o dia, o escravo era Jan ou John, rezando para Jesus e a Virgem Maria. Mas à noite, na escuridão das senzalas, ele se tornava Kwame ou Bumba, e seus deuses respondiam por outros nomes: Ogum, Xangô e Iemanjá. Os senhores de escravos, em sua arrogância, deram aos africanos a ferramenta de sua própria sobrevivência espiritual, o catolicismo. Os escravos olharam para os santos brancos em seus altares e viram reflexos de seus próprios loas e orixás. São Jorge, o guerreiro que mata o dragão, tornou-se Ogum, o deus do ferro e da guerra. São Lázaro, coberto de chagas, tornou-se Babalu Ayé, o espírito da doença e da cura. Foi um ato de gênio sincrético, uma camuflagem espiritual que permitiu que as antigas tradições sobrevivessem bem debaixo do nariz de seus opressores. Assim nasceu o vodú, a santeria, o candomblé. Não eram religiões de paz e resignação. Eram forjadas no desespero e na raiva. Eram religiões de resistência. Seus rituais não eram apenas para pedir boas colheitas ou saúde. Eram para amaldiçoar os senhores, para invocar os espíritos guerreiros da África, para encontrar a força de suportar o insuportável e, eventualmente, para revidar. O conhecimento xamânico africano, que já havia sido uma ferramenta de poder, uma fonte de conhecimento cósmico e um caminho para a cura, agora se transformava em uma arma de guerra psicológica. E essa arma tinha uma munição definitiva, uma palavra que ainda hoje inspira um medo primal: zumbi. O zumbi do vodú haitiano não é o monstro cambaleante dos filmes de Hollywood. É algo muito mais real e aterrorizante. É um ser humano cuja alma, o Ti-Bon Anjo, foi roubada por um feiticeiro, um bokor. Seu corpo continua a funcionar, mas ele não tem vontade própria, não tem memória, não tem identidade. É o escravo perfeito. A zumbificação, através do uso de neurotoxinas poderosas, como a tetrodotoxina do baiaco, era a forma suprema de punição dentro da comunidade de escravos. Era um destino pior que a morte. Era a materialização do próprio estado de escravidão. Um corpo que trabalha sem uma alma. O medo de se tornar um zumbi era um poderoso instrumento de controle social, garantindo que ninguém traísse a comunidade ou violasse seus códigos sagrados. O poder que um bokor detinha era imenso. Ele podia dar a vida e podia tirá-la de uma forma que a morte pareceria uma misericórdia. E foi esse poder, essa fusão de rituais sangrentos, venenos e uma fúria acumulada por séculos que explodiu na noite de 14 de agosto de 1791. Na floresta de Boi-Caiman, no norte do Haiti, um sacerdote vodú chamado Dutty Boukman reuniu representantes de centenas de plantações. Sob uma tempestade torrencial, um porco preto foi sacrificado. Os presentes beberam seu sangue e fizeram um juramento solene: viver livre ou morrer. Aquela cerimônia não foi um simples ritual, foi uma declaração de guerra. Uma semana depois, a colônia mais rica do mundo estava em chamas. A Revolução Haitiana havia começado. Foi a única revolta de escravos bem-sucedida na história da humanidade. Um exército de homens e mulheres, armados com facões
e com a fé fervorosa de que os Loas os protegiam das balas, derrotou sucessivamente os exércitos da França, da Espanha e da Grã-Bretanha. Generais franceses escreviam para casa, aterrorizados, descrevendo soldados que marchavam calmamente contra o fogo de canhão, acreditando-se invulneráveis. O vodú deu aos escravos algo que seus opressores não podiam combater: a certeza de que a morte não era o fim e que a liberdade valia qualquer preço. Eles não lutavam apenas por suas vidas, lutavam por suas almas. O nascimento do Haiti, como a primeira república negra do mundo, é uma prova assustadora do poder da crença quando transformada em arma. A magia mais sombria, nascida da dor mais profunda, pode se tornar o catalisador da liberdade mais radical. Mas a liberdade conquistada através do sangue e do terror tem um preço. O Haiti pagou caro por sua ousadia. Isolado, embargado, temido pelas potências escravocratas, o país mergulhou em um ciclo de pobreza e instabilidade política que perdura até hoje. A trilha sangrenta, que começou na África, que cruzou o oceano nos porões dos navios, encontrou um novo lar. A magia que libertou um povo também o assombraria para sempre. Um lembrete constante de que as correntes mais difíceis de quebrar são aquelas que forjamos em nossos próprios corações. E esse confronto entre a magia como arma de desespero e o poderio tecnológico de impérios voltaria a ensanguentar o solo da própria África. No final do século XIX, a Europa, faminta por recursos e impulsionada por um senso de destino manifesto, cravou suas garras no coração da África. A Conferência de Berlim de 1884 não foi uma negociação, foi o esquartejamento de um continente. Linhas retas foram traçadas em mapas, dividindo povos, unindo inimigos históricos e criando nações artificiais que sangrariam por mais de um século. Para os impérios coloniais, a África era um tesouro a ser saqueado e um vazio a ser civilizado. Eles trouxeram suas armas, sua religião e sua burocracia e esperavam que os nativos se curvassem em grata submissão. Eles estavam errados. A resistência explodiu por todo o continente. E na vanguarda dessa resistência, muitas vezes, não estavam reis ou generais, mas xamãs, profetas e feiticeiros. Eles eram os únicos que podiam oferecer uma arma que os europeus não possuíam: a fé. Em 1905, na então África Oriental Alemã, hoje Tanzânia, um homem chamado Kindikitili Ngwale emergiu das sombras. Ele afirmava ter sido possuído por um espírito de cobra chamado Ongo e que havia recebido uma missão divina: expulsar os alemães. Sua arma secreta não era um rifle, mas uma mistura de água, sementes de mamona e milheto. Ele a chamou de Magi. Kindikitili convenceu seus seguidores de que a Magi, quando aspergida sobre o corpo, transformaria as balas alemãs em água. A mensagem se espalhou como um incêndio na savana. Dezenas de tribos, muitas delas inimigas tradicionais, uniram-se sob a bandeira de uma nova fé. A rebelião Magi-Madi havia começado. Dezenas de milhares de guerreiros, armados com lanças, arcos e a certeza absoluta de sua invulnerabilidade, marcharam contra os postos avançados alemães. As primeiras batalhas foram vitórias chocantes para os rebeldes, que, em sua fúria fanática, subjugaram guarnições surpresas. Mas a ilusão não durou muito. Os alemães, recuperados do choque, responderam com a brutalidade fria e eficiente de um império industrial. Suas metralhadoras Maxim não cuspiam água, cuspiam morte. O resultado foi um dos massacres mais terríveis da história colonial africana. As metralhadoras ceifaram fileiras e mais fileiras de guerreiros
Magi-Magi. Aldeias foram queimadas, colheitas foram destruídas, levando a uma fome que matou ainda mais gente do que as balas. No final, estima-se que até 300 mil africanos morreram. Kindikitili foi capturado e enforcado. Sua magia falhou. Ou será que não? Militarmente, a rebelião foi um desastre catastrófico, mas espiritualmente foi um momento seminal. Foi a primeira vez que tantas tribos diferentes se uniram para lutar contra um inimigo comum, unidas não por laços de sangue, mas por uma ideia, por uma crença. Foi o nascimento de um nacionalismo rudimentar, batizado em sangue e fé. O que aconteceu na Tanzânia não foi um caso isolado. Por todo o continente, profetas e xamãs lideraram levantes semelhantes. No Sudão, Muhammad Ahmad se declarou o Mahdi, o redentor do Islã, e liderou uma jihad que expulsou os britânicos e egípcios por mais de uma década. Na África do Sul, a profetisa Nonkawusi convenceu o povo Xhosa a matar todo o seu gado e destruir suas colheitas, prometendo que esse ato de fé faria com que os ancestrais se levantassem e expulsassem os brancos. O resultado foi uma fome devastadora que quebrou a espinha da nação Xhosa. Esses eventos são frequentemente retratados como exemplos de fanatismo suicida e superstição primitiva, mas isso é olhar para eles com os olhos do vencedor. Para os povos que lutaram nessas guerras, não era um confronto de lanças contra balas, era um confronto de visões de mundo. De um lado, uma visão de mundo materialista, baseada na tecnologia, na lógica e na força bruta. Do outro, uma visão de mundo onde o espírito era supremo, onde a coragem e a fé podiam, literalmente, mover montanhas e parar balas. Era a última grande aposta da magia contra a máquina, e a magia perdeu. Ou, mais precisamente, foi forçada a recuar, a se esconder, a se adaptar. O xamã, como líder militar, foi aniquilado nos campos de batalha. O conhecimento que ele possuía, no entanto, não desapareceu. Ele simplesmente mudou de arena. Se não podia mais enfrentar os exércitos coloniais em campo aberto, encontraria novas maneiras de exercer poder nas sombras do novo mundo que os europeus estavam construindo. A lança foi quebrada, mas o veneno ainda era eficaz. A maldição sussurrada ainda podia encontrar seu alvo. O amuleto ainda podia dar coragem a um homem. O xamanismo sobreviveu à conquista colonial, mas foi transformado por ela. Ele se tornou mais secreto, mais cínico, talvez mais perigoso. Ele se retirou das grandes narrativas da guerra e da libertação nacional para se infiltrar nos cantos mais sombrios da vida cotidiana, nas disputas de negócios, nas rivalidades políticas e nos medos mais íntimos do homem moderno. Ele estava esperando, se adaptando, pronto para ressurgir nas novas selvas que estavam por vir, selvas de concreto. O século XX varreu a África com ventos de mudança. A independência chegou, as bandeiras coloniais foram arriadas e uma nova elite africana assumiu o poder. Cidades explodiram em tamanho, arranha-céus perfuraram os céus de Lagos, Nairobi e Joanesburgo. A África estava se modernizando, se globalizando, mas sob o verniz brilhante do progresso, as velhas forças continuaram a operar. O conhecimento xamânico, longe de desaparecer, encontrou um novo e lucrativo mercado: a selva urbana. Nas megacidades africanas, a luta pela sobrevivência é tão feroz quanto na savana. A competição por empregos, por contratos, por poder político é implacável. E quando as regras normais não são suficientes, quando a lei e a ordem falham, muitos se voltam para um poder mais antigo e mais sombrio. É aqui que encontramos o fenômeno dos assassinatos Muti. A palavra Muti, originalmente, se refere à medicina tradicional,
mas no jargão criminal, ela adquiriu um significado sinistro. Refere-se a assassinatos rituais cometidos para obter partes de corpos humanos. A crença é que essas partes, quando colhidas de uma pessoa viva e em estado de terror, contêm uma imensa energia vital. Um feiticeiro poderoso, um sangoma ou inhanga, pode usar essas partes, um coração, um cérebro, genitais, para criar remédios poderosos. Esses amuletos e poções não se destinam a curar doenças. Eles se destinam a garantir o sucesso nos negócios, a vencer uma eleição, a destruir um rival ou a tornar um time de futebol vitorioso. As vítimas são muitas vezes crianças, pois se acredita que sua inocência e vitalidade tornam o muti mais potente. A brutalidade desses crimes é inimaginável. As vítimas são mutiladas enquanto ainda estão vivas, pois seu sofrimento é considerado um ingrediente essencial. As investigações policiais sobre esses casos quase sempre esbarram em um muro de silêncio. As comunidades locais, aterrorizadas tanto pelos assassinos quanto pelo poder sobrenatural que eles representam, recusam-se a cooperar. Testemunhas desaparecem. As evidências se evaporam. Muitas vezes, os próprios policiais acreditam no poder do muti e têm medo de investigar. O que é mais chocante é quem são os clientes. Não são aldeões ignorantes. São empresários ricos, políticos de alto escalão, advogados, até mesmo pastores de igrejas pentecostais. Em uma sociedade onde a corrupção é endêmica e o sucesso parece arbitrário, a crença de que a sorte pode ser comprada, mesmo que o preço seja a vida de uma criança, torna-se uma tentação irresistível. O xamã de hoje não é um eremita vivendo em uma cabana isolada. Ele é um consultor das sombras. Ele pode usar um terno caro, dirigir um carro de luxo e ter um escritório em um prédio comercial. Ele é um prestador de serviços para uma elite desesperada para manter seu poder e privilégio a qualquer custo. Você se pergunta como um político pode ganhar uma eleição apesar de acusações esmagadoras de corrupção? Ou como um empresário falido, de repente consegue um contrato multimilionário? A resposta, às vezes, pode ser encontrada no corpo mutilado de uma criança abandonado em um terreno baldio. A trilha sangrenta, que começou nas cavernas pré-históricas, agora leva aos condomínios fechados e aos gabinetes ministeriais. O ritual se tornou uma transação comercial. O sagrado foi profanado pela ganância. E se você acha que isso é apenas um problema africano, pense novamente. A lógica do muti não é tão diferente da lógica de um sistema econômico que sacrifica o bem-estar de milhões para o lucro de poucos. A ideia de que o sucesso de um exige o sacrifício de outro é uma das mais antigas e sombrias da humanidade. O muti apenas a torna literal. O cinismo é total. Políticos que discursam sobre direitos humanos e o Estado de Direito podem ter as mãos manchadas com o sangue de um sacrifício ritual. O mal antigo não morreu. Ele apenas se vestiu com as roupas da modernidade e aprendeu a falar a linguagem do dinheiro e do poder. E sua influência não se limita ao mundo dos negócios e da política. Quando a fina camada de civilidade se rompe completamente, quando a nação mergulha na guerra civil, esse conhecimento retorna à sua forma mais primal e aterrorizante, transformando crianças em monstros e nações inteiras em matadouros. Se você descobrisse que um líder político que você admira usou um ritual de sacrifício humano para chegar ao poder, você ainda o apoiaria, acreditando que os fins justificam os meios? Ou o rejeitaria, independentemente de suas realizações? Sua escolha nos comentários pode revelar muito sobre o preço do poder. Quando as estruturas de um Estado entram em colapso, quando a lei se torna uma piada e a violência se torna a única moeda de troca, o abismo se abre.
No final do século XX, nações como a Libéria, Serra Leoa e Uganda mergulharam nesse abismo. As guerras civis que devastaram esses países não foram apenas conflitos políticos ou étnicos. Foram explosões de uma brutalidade que chocou o mundo. E no centro dessa escuridão, o conhecimento xamânico foi transformado na mais terrível de todas as armas, uma tecnologia de controle mental e desumanização em massa. Senhores da guerra, como Charles Taylor na Libéria, Foday Senko em Serra Leoa e, mais notoriamente, Joseph Kony em Uganda, não comandavam exércitos convencionais. Eles lideravam cultos da morte, milícias de crianças drogadas e aterrorizadas. E a principal ferramenta de controle não era a ideologia, mas a feitiçaria. Kony, líder do exército de resistência do Senhor, sequestrou dezenas de milhares de crianças. Para transformá-las em assassinos leais, ele usava uma combinação de violência extrema e manipulação ritualística. O rito de iniciação de uma criança sequestrada era muitas vezes ser forçada a matar seus próprios pais ou vizinhos. Esse ato, de uma crueldade impensável, quebrava todos os laços da criança com seu passado, tornando o exército sua única família, e Kony sua única figura paterna. Feiticeiros e xamãs eram figuras centrais no exército de Kony. Eles realizavam rituais para ungir as crianças, para torná-las invulneráveis às balas. As crianças eram ensinadas a entrar em batalha, usando apenas um óleo sagrado no peito, acreditando que isso as protegeria. Eram instruídas a usar objetos bizarros, como cruzes de madeira, para desviar projéteis. A crença na magia era tão forte que essas crianças, muitas com menos de 10 anos de idade, marchavam calmamente contra o fogo pesado do exército ugandense. Milhares morreram, mas, para cada criança que caía, a fé das sobreviventes era reforçada. A magia funcionava. O amigo ao lado é que não teve fé suficiente. O conhecimento xamânico foi pervertido para se tornar uma forma de guerra psicológica. Rituais de canibalismo eram praticados não por fome, mas pela crença de que comer o coração de um inimigo corajoso transferiria sua força. O medo do sobrenatural era usado para impedir deserções. As crianças eram informadas de que, se tentassem escapar, os espíritos as encontrariam e as puniriam de maneiras horríveis. O xamã deixou de ser um curandeiro ou um profeta. Ele se tornou o diretor de recursos humanos do inferno. Joseph Kony, um ex-menino de coro católico, se declarava um médium espiritual, canalizando as ordens do Espírito Santo. Ele misturava a Bíblia com rituais pagãos, criando uma teologia sincrética e bizarra que justificava a violência mais extrema. Ele era o profeta, o general e o demônio, tudo em um só. O que aconteceu em Uganda, Serra Leoa e Libéria é o ponto final lógico da trilha sangrenta. É a demonstração do que acontece quando o conhecimento sobre como manipular a mente humana é despojado de qualquer ética, de qualquer tradição, e usado para o propósito mais puro e simples, o poder absoluto, através da destruição total. A criança soldado é a manifestação mais trágica do poder xamânico. É um ser humano cuja alma foi ritualisticamente removida e substituída por uma programação de obediência e violência. É o zumbi haitiano, mas com um fuzil de assalto Kalashnikov nas mãos. E o mundo assistiu a esse horror, chocado, mas em grande parte impotente. Como se combate um inimigo que não teme a morte. Como se negocia com um profeta louco que acredita estar cumprindo ordens divinas. Como se resgata uma criança que foi ensinada que matar é um ato sagrado. As guerras civis africanas revelaram uma verdade desconfortável. A modernidade, com sua tecnologia e sua lógica, é frágil.
Diante do poder primal da crença irracional, diante do carisma de um líder que afirma falar com os deuses, nossas instituições podem se desintegrar. O homem civilizado é uma ficção. Basta a pressão certa, o ritual certo, para que a besta interior seja libertada. E enquanto a África queimava, consumida por seus próprios demônios, havia aqueles no Ocidente que olhavam para as chamas não com horror, mas com uma fascinação perversa. Eles viam naquele caos não apenas uma tragédia, mas uma fonte de poder bruto e autêntico que eles desejavam para si. Enquanto a África se debatia com as consequências de seu próprio conhecimento perigoso, uma estranha peregrinação começou a fluir na direção oposta. Homens e mulheres brancos, desiludidos com o que viam como a esterilidade espiritual do Ocidente, começaram a olhar para a África não como um continente a ser explorado por seus recursos materiais, mas por seus segredos metafísicos. Esta não era uma busca nova. Ela começou na era vitoriana. Exploradores como Sir Richard Burton e Henry Morton Stanley não eram apenas aventureiros e colonialistas. Eram homens profundamente interessados no ocultismo, membros de sociedades secretas que viam nos rituais africanos um eco de uma sabedoria perdida. Eles coletavam não apenas artefatos, mas também informações sobre feitiçaria, venenos e estados de transe, que eram avidamente estudadas nos salões esotéricos de Londres e Paris. No início do século XX, o ocultista mais infame do mundo, Aleister Crowley, viajou pela África. Ele via na magia africana uma forma de poder mais primal, mais telúrica do que os complexos sistemas cerimoniais europeus. Ele tentou integrar elementos do que ele entendia, ou mais provavelmente, mal entendia, das práticas africanas em seu próprio sistema de telema, buscando a força bruta e a moral que ele acreditava estar no coração do continente. Esta fascinação tomou um rumo ainda mais sinistro com a ascensão do nazismo. A Ahnenerbe, o Instituto de Pesquisa Ocultista das Schutzstaffel, financiou expedições à África. Oficialmente, eles procuravam por evidências de uma antiga pátria ariana, mas extraoficialmente buscavam conhecimento que pudesse ser transformado em arma. Eles estavam interessados em venenos, em técnicas de controle mental, em qualquer coisa que pudesse dar ao Terceiro Reich uma vantagem mística. Eles viam nos xamãs e feiticeiros não como selvagens, mas como guardiões de uma tecnologia de poder que eles queriam dominar. Após a Segunda Guerra Mundial, a busca continuou, embora de forma mais sutil. Era a era da contracultura, dos psicodélicos e de uma busca generalizada por experiências espirituais autênticas. A África se tornou um destino para o que poderia ser chamado de turismo mágico. Europeus e americanos, com os bolsos cheios de dinheiro e a cabeça cheia de noções românticas sobre o nobre selvagem, viajavam para a África Ocidental para serem iniciados no vodu, ou para a África Austral para aprender com os sangomas. Na maioria das vezes, o que eles encontravam era um teatro cuidadosamente montado para turistas crédulos. Falsos sacerdotes realizavam rituais diluídos em troca de grandes somas de dinheiro. Mas às vezes, os buscadores ocidentais encontravam algo real, e o real era perigoso. Eles se submetiam a rituais de iniciação que não compreendiam, ingeriam substâncias perigosas e se abriam a forças que não podiam controlar. Alguns voltavam para casa com a saúde mental permanentemente abalada. Outros simplesmente não voltavam. Havia um colonialismo reverso em jogo. Os primeiros colonizadores foram à África para roubar seu ouro, seu marfim e seus corpos. Os novos colonizadores espirituais iam para roubar sua alma. Eles queriam o poder, sem o contexto,
o êxtase sem a dor, o conhecimento sem a responsabilidade. Eles não entendiam que a magia africana não é um cardápio de onde se pode escolher o que agrada. É um sistema de crenças profundamente enraizado em uma história de sofrimento, resistência e sobrevivência. É um conhecimento forjado em sangue e lágrimas e não se revela a diletantes. O xamã africano, ao olhar para o buscador ocidental, muitas vezes via apenas uma criança rica e mimada brincando com fogo. E às vezes ele estava mais do que feliz em deixá-la se queimar. Esta caçada do homem branco pelo poder africano é talvez a ironia final. O Ocidente, que passou séculos tentando erradicar as crenças africanas em nome da civilização e da religião, agora voltava de joelhos, implorando por um fragmento da mesma magia que havia demonizado. Mas o conhecimento verdadeiro não estava à venda. Os verdadeiros guardiões, aqueles que não estavam interessados no dinheiro dos turistas, observavam essa invasão com uma crescente preocupação. Eles viam seus rituais sagrados se tornando mercadorias, seus deuses se tornando atrações de circo. E perceberam que o maior perigo para o seu conhecimento não era mais a perseguição, mas a popularidade, a profanação pelo consumo, e eles começaram a tomar uma decisão drástica, silenciosa e final. No mundo hiperconectado do século XXI, a ideia de um segredo parece obsoleta. A informação quer ser livre, dizem os profetas do Vale do Silício. Todo conhecimento deve ser compartilhado, arquivado, disponibilizado com um clique. Mas nos cantos mais remotos do continente africano, os últimos guardiões de um conhecimento primordial estão travando uma guerra silenciosa contra essa tirania da transparência. Eles chegaram a uma conclusão aterrorizante. A humanidade não está pronta para o seu poder. E a única maneira de salvar o mundo desse conhecimento é deixá-lo morrer. Estes não são os sangomas de shopping center que vendem amuletos para políticos corruptos, nem os falsos sacerdotes que entretêm turistas. São os últimos de uma linhagem ininterrupta que remonta a milênios. Eles vivem em aldeias remotas, nas profundezas da floresta ou no coração do deserto, longe das câmeras e dos antropólogos. Eles observam com uma tristeza profunda como o que eles representam é distorcido e comercializado. Eles veem os rituais de cura se transformando em espetáculos de dança folclórica. Veem as sociedades secretas que antes mantinham uma ordem social complexa, degenerando em gangues de extorsão. Veem o conhecimento sobre plantas psicotrópicas sendo usado para drogar crianças soldado. E eles decidiram que basta. Deliberadamente, conscientemente, eles estão quebrando a corrente de sucessão. Eles estão se recusando a treinar aprendizes. Estão levando seus segredos para o túmulo. Para um pesquisador ocidental, para um antropólogo, essa atitude é um crime contra o patrimônio cultural da humanidade. É como queimar a última cópia de um livro antigo. Eles argumentam que o conhecimento deve ser preservado, registrado, estudado. Eles tentam convencer os velhos xamãs a compartilhar suas histórias, seus cânticos, as receitas de suas poções. Mas para o xamã, o antropólogo é perigosamente ingênuo. Ele não entende que este não é um conhecimento neutro. Não é como saber construir uma canoa ou trançar uma cesta. É um conhecimento sobre como desmontar e remontar a psique humana. É uma arma. E você não deixa uma arma carregada onde qualquer criança pode encontrá-la. A escolha deles é um ato de sacrifício supremo. Eles estão apagando sua própria cultura, sua própria identidade, para proteger um mundo que, em sua maior parte, nem sabe que eles existem. Eles acreditam que o conhecimento primordial é como um fogo. Nas mãos certas, pode aquecer e iluminar, mas nas mãos erradas
e eles olham para o mundo moderno e veem apenas mãos erradas, ele inevitavelmente queimará tudo. O silêncio deles é o último e mais profundo ritual. É um encantamento de esquecimento lançado sobre o mundo inteiro. A última dança está acontecendo agora, não ao redor de uma fogueira, mas à sombra dos arranha-céus que se aproximam e das antenas de satélite que espiam do céu. É uma dança lenta, solene, uma retirada para a escuridão. A trilha sangrenta, que começou com um grito na aurora da humanidade, está finalmente esfriando. O conhecimento que deu poder a reis, que inspirou profetas, que libertou escravos e que armou monstros, está se dissolvendo de volta no silêncio de onde veio. Talvez este seja o ato final de sabedoria. Reconhecer que existem portas que nunca deveriam ser abertas e que alguns segredos são mais bem guardados, não por muros ou exércitos, mas pelo esquecimento. A história do xamanismo africano não termina com uma revelação, mas com uma escolha, a escolha consciente do silêncio. Eles nos deixam com uma pergunta final e desconfortável. O que é mais perigoso? Um segredo que pode ser usado como arma, ou um mundo onde não há mais segredos? Os últimos guardiões escolheram enterrar seu conhecimento para nos proteger, mas ao fazer isso, eles nos roubaram uma parte vital da história humana. A questão agora é sua. De que lado você está? Daqueles que acreditam que uma verdade perigosa deve ser sacrificada pelo bem coletivo, ou daqueles que defendem que todo conhecimento, não importa o quão arriscado, deve ser preservado a qualquer custo? Escreva sua escolha final nos comentários. A história está ouvindo.